Graça e a paz de Cristo, bendito seja Deus, por mais uma oportunidade de compartilhar uma porção da sua palavra. Gostaria de ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 8, versículo 36, diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse capítulo 8 de João é um capítulo que precisaríamos de um bom tempo para poder meditar em todo o seu contexto, mas nós nos propusemos a fazer devocionais de curta duração. Então faremos a primeira parte, depois vamos complementar. Primeiro ponto que nós precisamos destacar aqui é que Jesus é a verdade. Jesus disse no capítulo 14, no versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é Jesus. Ele é a verdade que liberta. E Jesus liberta do quê? Aqui, Jesus está falando acerca do pecado. O pecado é um tema que não dá muito ibope, não é muito falado, mas a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É a única coisa que nos separa de Deus são os nossos pecados. O pecado é a transgressão da lei de Deus, é errar o alvo. O pecado que nós vemos lá no início foi o pecado da desobediência que Adão e Eva cometeram. Então, como já dissemos e entendemos, o homem como uma raça foi contaminado por essa desobediência e por causa do pecado a morte entrou no homem. O homem foi criado para ser eterno. O homem é um ser eterno. Então, com a desobediência, com a entrada do pecado, entrou a morte física. Então, Jesus, que é a verdade, podemos dizer que a verdade divina livra o homem do pecado e das limitações da mortalidade, porque Jesus, através da sua morte na cruz, nos reconciliou com Deus, nos comprou de novo. Por isso, então, temos vida eterna ao lado de Deus. Apenas por Jesus, apenas pelo sangue de Jesus que nós conseguimos isso. Então, a morte que atingiu o homem, ela foi vencida lá na cruz por Jesus. Ele disse: está consumado. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o mal. Jesus venceu a limitação da morte e ele ressuscitou pelo seu próprio poder. E isso ele nos garante que um dia nós ressuscitaremos. E assim seremos transformados e estaremos com ele para sempre. Então precisamos entender que a única coisa que liberta o homem é o ser do Senhor Jesus. É o seu sacrifício, a sua vinda até essa terra. Emanuel, Deus conosco. Quem não tem Cristo não tem a vitória. Não tem a vitória sobre a morte. Viverá eternamente longe de Deus, infelizmente. Mas, como é dito aqui, no versículo 32, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não estamos livres de cometer pecado, mas aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então, aquele que está em Cristo não vive pecando, não vive na prática do pecado. Ele não peca deliberadamente, ele entende que o pecado o afasta de Deus, então ele
luta contra o pecado, mas luta contra o pecado através do Espírito Santo de Deus, porque nós não temos capacidade para isso, mas o Espírito Santo intercede por nós, nos dá força, nos dá entendimento, ele nos ensina, ele nos guia para que assim não vivamos na prática do pecado. E se pecarmos, nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Louvado seja Deus por isso. E 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então que possamos entender que a nossa liberdade do pecado foi conquistada por Cristo lá na cruz e o seu derramamento de sangue para nos reconciliar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.